Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora falar de seleção brasileira bastante, porque joga hoje 9h30 da noite contra o Chile, num jogo que, do ponto de vista de classificação, não vale muita coisa, mas tem todo aquele simbolismo de se tratar do último jogo da seleção em casa, nas eliminatórias, no Maracanã, o estádio icônico do país, que carrega tanta história e representa tanto para o nosso futebol. Bom, aqui comigo para debater esse jogo, Janaína Carvalho e Evair Paulino. E aí, Janaína, animada para hoje? Animada, e você falando que em critérios de classificação não vale nada, né? Mas aí gera toda aquela ansiedade pro brasileiro, porque é o início de trabalho do Ancelotti bem próximo da Copa, né? Então acho que agora, daqui pra frente, qualquer amistoso, qualquer jogo, por mais que seja irrelevante falando na parte de classificação ou validação em questão de campeonato, pro brasileiro vai valer muito. Evair Paulino, e aí, como é que você tá? Bem, apesar dessa achar que é surpreendente a escalação, mas um amistoso de luxo e que vale muito para alguns jogadores, né? São oportunidades que tem alguns ali que tá merecendo e merece também estar jogando uma partida pela seleção brasileira dentro do Maracanã. A tarefa de casa pra gente hoje é anotar lá quem subiu e quem caiu na listinha do Ancelotti, daqueles que forem jogar, né? Porque a gente não tem acesso aos treinos. Ô, Evair, você esperava um time mais defensivo? Não defensivo, mas não com tantos atacantes, né? Eu acho que é muita característica iguais juntas, né? Estevão, Rafinha, e assim, não tem um meio de campo. A gente não sabe se o Estevão vai estar ali naquele meio, né? Você esperava um 4-3-3, então? É aquilo que o Ancelotti gosta de fazer, né? No Real Madrid era essa formação que ele tinha aí, e muitas vezes fazendo com que os velocistas acompanhassem os laterais. Então eu esperava que fosse mais ou menos isso. Vamos lá, o Jonathan já até colocou na tela pra gente aí a escalação. Ele tá ansioso. E a gente vai falar disso agora. Bom, Brasil e Chile, 9h30 da noite concorre. Rapaz, vai ser difícil hoje, porque hoje tem o primeiro jogo da National Football League. 9h20 da noite tem Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. Por mais que tenha bastante público também, mas o futebol é o futebol. Por falar em Dallas Cowboys, eu tenho acompanhado uma série do Dallas Cowboys, sensacional. Né? Legal, né? Desde quando foi comprado, dos anos 80 até agora. Que é a franquia mais valiosa do mundo. Mais valiosa do mundo. Aliás, o presidente do Dallas Cowboys... É dono mesmo. Ele é o dono de lá e assim, ele deu aquela reviravolta no futebol americano, trazendo a Nike pra dentro, né? Então foi uma série interessantíssima. Hoje ele é muito criticado, Jerry Jones, porque vai mal. Porque ele quando ele chegou no Dallas Cowboys lá nos anos 80, indo pros anos 90, ele mandou um cara que tinha sido 2 vezes campeão da NFL do Super Bowl e trouxe um cara que era amigo dele. Depois ele brigou com esse amigo dele. Não vou falar tudo, senão depois vocês vão lá conferir. É a cara do Jerry Jones. Mas vamos falar de futebol brasileiro. A escalação é aquela que nós falamos ontem, vai. O Ancelotti deu coletiva ontem, confirmou. O Brasil vai no 4-2-4. Eu não sei se vai se dispor assim taticamente, né? É bom a gente observar, mas é Alisson no gol, Wesley na direita, a zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, e na esquerda o Santos, né? No meio-campo, 2 volantes, Casemiro de mais marcação, o Bruno Guimarães que marca bem também, mas tem uma saída de bola mais forte. E aí, Rafinha, Estevão, Gabriel Martinelli e João Pedro no comando do ataque da seleção. Portanto, Rafinha, Estevão, Martinelli e João Pedro, atacantes, os 4 jogarão. O Ancelotti confirmou isso na coletiva que ele concedeu ontem na Granja Comari. E essa será a escalação, se nada acontecer, daqui até a hora do jogo, da seleção brasileira contra o Chile hoje. Bastante ofensiva, porque até os meio-campistas
tem características de chegada, né? O Bruno Guimarães vai muito à área, bate bem de fora. O Casemiro também sabe fazer alguns lançamentos, eventualmente, enfim. Então, bastante ofensivo. O Evair tá curioso pra ver, né? Já notei que ele tá curioso e tá até um pouco preocupado. Não sei se preocupado, que é o Chile, né? Não, justamente isso, né? Por ser o Chile, eu não tô muito preocupado. E o Chile tá tão desmotivado, né? Tomara que tenha um pouquinho mais de motivação para que realmente seja um grande jogo, já que o Brasil vai pro ataque de toda maneira. Sabe por que eu acho que o Evair tá com medo? De tomar uma balaiada igual foi contra a Argentina. Não, do Chile não tem como. Não, isso não tem como. Com todo respeito aos chilenos, o pessoal do Chile adora os chilenos, todos já visitei, é um país maravilhoso. Excelente país. Mas a seleção tá mal, o Chile já teve seleções muito melhores. Será que o Ancelotti tá querendo dar um show? Uma goleada pra sua estreia no Maracanã? Acho que todo mundo quer, né? Talvez seja o único jogo que ele vai fazer no Maracanã. Porque o contrato dele é só até a Copa. Verdade. Talvez seja o único jogo que ele vai fazer com a seleção no Maracanã. E vai pegar o pior time da competição, né? Talvez ele queira deixar registrado um jogo com bastante show, né? Pessoal, o Ancelotti disse na coletiva várias vezes que ele quer um time intenso. E o que ele cobra é a palavra que todos os treinadores hoje usam, todos. De Luiz Henrique o treinador que foi efetivado agora no Vitória, cujo nome eu me esqueci, vou me lembrar, que comandou o time no triunfo sobre o Atlético Mineiro. Do Luiz Henrique ao Flávio Tanajura, o treinador da Napolina, jogou a Série B do Campeonato Goiano. Todos eles usam a palavra intensidade hoje. Então ele falou que quer um time que faça um jogo muito intenso. Rodrigo E o que é Chagas. intensidade? Rodrigo Chagas, obrigado, Janaína. O que é um time intenso? O que marca a saída de bola, é o que tem uma saída veloz quando vai pro contra-ataque. É isso que eu entendo por intenso. Que marque e ataque. Todo mundo. Que defenda e ataque em bloco de forma concisa, rápida e letal. Quando fala em intensidade, eu entendo isso. O que você entende, Evair, quando ele fala aqui? Não, é justamente isso. Na minha época era marcação-pressão, né? No campo do adversário. Hoje eles usam a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, né? Mas é isso mesmo. E como o futebol ficou muito mais rápido mesmo, e o gramado facilita isso, a bola facilita tudo isso, molham o gramado, a bola é mais rápida, é mais leve, e isso facilita realmente para que tenha esse tipo de futebol que é o que tem ganho os campeonatos por aí. Mas aí vem a parte da questão física que ele tanto cobra, né? Porque do estilo de jogo do futebol hoje, jogadores que não conseguem trabalhar nesse sentido com a condição física em alta, não consegue acompanhar o estilo de jogo que os treinadores querem, né? Verdade. O Chile, que é comandado por um interino, que é o Nicolás Córdova, tá sem treinador. A seleção chilena chega, como o Evair disse, nessa situação terrível, uma campanha muito abaixo do que já fez em várias outras eliminatórias. Seleção que já teve aí, o Paulo colocou pra gente, que quem acompanha na tela consegue ver, né? Uma seleção que tinha Alexis Sanches no auge. O Paulo? Perdão. O Jonathan já ficou ali revoltado. Tava bravo já ali, já se virou. Ele quase pegou o microfone aqui pra falar com a gente. Perdão, Jonathan. O Jonathan colocou ali pra gente, a seleção que tinha o Cláudio Bravo no auge, depois foi goleiro do Manchester City, o Eduardo Vargas muito bem, o Alexis Sanches, o Gary Medel, que jogou no Vasco depois, né, já mais velho, enfim, jogou nessa época e jogava no futebol europeu, na Inter de Milão. Então era uma seleção boa essa do Chile. Não, e tá faltando aí jogador também. Tem um jogador interessante que jogou no Flamengo, a Janaína deve lembrar do nome dele. Ele não esqueceu também? A Janaína. A Janaína é cabeça de vento. Você tá falando do esqueci também. Do Rei Arthur. O Arthur, o cabelinho pra cima lá. Tá faltando ele aí ainda, que era nesse time aí, era titular também. Também, é verdade, nessa foto aí ele não tá, mas ele era titular exatamente desse time aí, tinha Alexis Sanches, né, ali, enfim, era um time... O Vidal. Arturo Vidal. Falou do cabelinho, eu lembrei. Isso mesmo. Então o Chile hoje é um arremedo do que já foi um dia, né? Não que o Brasil esteja muito melhor comparado a outras épocas. Ele aí. Vidal, aí.
Arthur Vidal. Quando falou é porque o cabelinho dele assim, ó, ele é jogou muito... na Inter de Milão também, jogou no Bayern de Munique, foi um grande jogador, né, o Arthur Vidal, e fez parte dessa seleção do Chile que quase eliminou o Brasil em 2014 lá no Mineirão, né? Teve uma bola no travessão no final, o jogo foi balançando até hoje, né? Nos pênaltis, né? Que poderia ter sido eliminado o Brasil ali, porque aí nós não passaríamos aquela vergonha de 7-1, né? Teria sido menos feio. Mas a gente não saberia, e a vergonha seria a eliminação pro Chile. Eu ficaria com essa vergonha. Eu ficaria mais feliz também. Eu ficaria com a vergonha de ser eliminado pelo Chile. Não, mas então, mas aí você não ia saber que ia ter o 7-1. E você nem ia cogitar. Ótimo, menos ainda, muito melhor. Pois é, então, esse é o problema. Mas por outro lado, até hoje a seleção brasileira podia ter Filipão como treinador, né? Acho pouco provável. 11 anos depois. Eu não duvido de nada. 11 anos depois, acho difícil. Bom, a gente vai ouvir o Ancelotti no próximo bloco. Ele falou de muitas coisas. Tem um assunto que parece o fantasma da seleção, o Neymar, toda hora volta. Eu acho que é porque, além da qualidade dele, também o pessoal gosta muito de engajamento, né? E a gente também não pode negar, a gente gosta que o ouvinte debata, xinga a gente lá do outro lado, que é o tal do engajamento hoje, todo mundo procura se todo mundo tivesse a mesma opinião, não tinha graça. Então o assunto Neymar, ele vai e volta o tempo todo, e ontem o Ancelotti foi questionado sobre Neymar, sobre o que é necessário para estar na seleção, sobre vários outros assuntos. A gente vai acompanhar algumas das respostas dele daqui a pouquinho, depois do intervalo, que é rapidinho. Fique ligado aí conosco no Mata Mata. Mata-Mata tá de volta, como prometido. Vamos ouvir o Ancelotti, que ontem respondeu a pergunta sobre o que é necessário para estar na seleção. Vamos ver se você se enquadra, vai. Quem sabe ainda dá tempo. Creo que tres cosas. Uno, obviamente, a calidad. Y creo que más o menos todos esos jugadores tienen calidad para estar no equipo nacional. He dicho, dice otro día, 100% físicamente, y que encajen bien con el equipo, que jueguen para el equipo y no individual. Puede ser que yo meto na escalación un jugador que puede ser de menos calidad de otro, mas es más efectivo para o equipe. Tá bem desenhada aí dele. São 3 coisas, vai. Qualidade. Não tenho mais. Tá 100%. Tá ajudando a sua equipe? Não tô mais. E encaixar bem com a equipe. Não, isso aí eu era bom de grupo. Esse atributo. Não, mas aí, ó, encaixar bem na equipe, ele tá encaixado aqui, ó, tá redondinho. Mas assim, aí depois ele fala desses 3 atributos, que ele pode eventualmente usar um jogador no time titular que tem menos qualidade que outro, desde que ele se enquadre melhor ali no 11 para funcionar. Então, assim, fica muito claro para mim que o Ancelotti ele quer desenhar um time, independente de quem esteja nesse time. Ele quer um time que funcione. Ele não quer saber se tá lá o Alisson, o Ederson ou o Bento. Sim. Ele não quer saber se tá lá o Militão, o Wanderson. Mesmo porque o Mundial, o tiro é muito curto, né? São 7 partidas para ser campeão, né? E nem sempre você muda time. Dificilmente você muda um time ou alguém vira titular de um time sem, assim, durante a Copa do Mundo. É muito difícil isso acontecer. Aconteceu em 94 com o Raí, com o Zinho. O Raí era titular absoluto. O Zinho foi considerado o melhor jogador do primeiro jogo, o Raí. No terceiro jogo ele já saiu, entrou o Zinho como titular. Então a Copa do Mundo é muito rápido e você precisa definir os titulares antes da competição, porque senão ele chega lá faltando entrosamento e você não tem como mudar um esquema tático de uma hora para outra, a não ser que seja treinado, lógico, antes da competição. Não, e o tempo para preparar
essas mudanças já é curto. E agora tá mais curto ainda pro Ancelotti, né? Então eu acho que ele não vai ter tanto tempo de inventar muita moda. O que ele pré-definir ali, eu acho que vai seguir de agora até quando chegar a Copa. Eu acho interessante essa ideia, porque muitas vezes no Brasil a gente vive sempre na sombra de alguns jogadores que muitas vezes não estão rendendo aquilo que é necessário para estar na seleção. Hoje o caso é do Neymar, mas já teve outros jogadores no passado, o Evair vai ajudar a lembrar aí melhor do que a gente, né? Que teve o caso do Romário, que ficou fora da seleção de 98, que chamou muita atenção. E aí tem vários jogadores que eram craques e em determinados momentos foram craques e em determinados momentos muitas vezes não estavam tão bem e não foram chamados, e aí o Brasil vive esse... às vezes é alguma circunstância. O Alex não foi pro Mundial. Djalminha não foi pro Mundial, né? Então são jogadores assim que iriam em qualquer outra seleção. Qualquer outra seleção levaria esses caras como 10 deles, qualquer outra seleção. Porém, o Brasil tem essas circunstâncias. De vez em quando aparece momentos diferentes da carreira que o cara tá melhor e o treinador acaba confiando naquilo. É uma escolha que não tem pra onde correr muito, né? Porque não tem como se levar todo mundo. E a bola da vez é o Neymar, né? E a gente fica refém desse debate o tempo todo, porque... O Neymar não tá rendendo o que precisa nem no Santos. Então, esse é um ponto. E aí o Ancelotti foi questionado sobre aquela fala do Neymar, que ele disse que acha que não foi por questão física, foi por questão técnica. E aí perguntaram pro Ancelotti: olha, o Neymar disse que não foi chamado por questão técnica, foi isso mesmo? Vamos ver o que ele respondeu lá nessa entrevista coletiva. Bueno, normal, nada, eu creio que é a verdade, porque é uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas. Lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante. A verdade que he dicho também outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nivel técnico. Lo que estamos mirando, evaluando cada dia, cada jogo, a sua condição física, mas não só dele, de todos os jogadores que estão aqui e de todos os jogadores que estamos evaluando nesse tempo, porque a verdade é que esse equipo nacional tem muita concorrência. Muitíssima. Pensamos que mais ou menos a equipa nacional do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo. Ele falou que tem 70 jogadores que estão brasileiros que podem estar na Copa do Mundo, na avaliação dele, que o critério físico é muito importante e está dentro do macro, que é o critério técnico. E hoje a realidade também é essa, né? O Neymar não tá se a gente for considerar ali a posição dele, é a que mais tem jogador brilhando do Brasil, né? A gente tem Rafinha, a gente tem Estevão, a gente tem o próprio Martinelli, tem outros jogadores que também têm estado melhor do que o Neymar. E pelo apelo que tem, pela história que tem na seleção, pela capacidade técnica que ele tem, a gente sempre se questiona se ele vai voltar, quando é que ele vai voltar e se estará na Copa ou não. E aí cria essa pressão toda, e toda entrevista do Ancelotti ele tem que responder sobre o Neymar. Mas o fato, né, é que ele precisa de fato andar um pouco mais com o físico dele para que ele possa se desempenhar melhor tecnicamente também. Sabe o que eu acho interessante? É que o Ancelotti teve coragem de fazer isso, né? Enquanto os outros treinadores, por exemplo, o Dorival ele deu uma coletiva falando que tava montando um time pro Neymar, sendo que o Neymar ainda tava até lesionado. Eu acho que isso, de certa forma, desmotiva os outros jogadores. E vendo que ele não vai levar ninguém por nome, faz com que os jogadores trabalhem melhor. E isso é um ponto muito positivo. Eu não vejo assim também. Essa entrevista do Júnior aí deixou um pouquinho perplexo, porque ele coloca como se fosse a peça que fosse resolver tudo e tudo ia girar em torno.
E nas entrevistas do Ancelotti a gente não vê isso, né? A gente vê um treinador consciente de que precisa de um time competitivo e que precisa todos estarem bem fisicamente, coisas que a gente não vê esse profissionalismo, aquilo que vocês estavam comentando aqui, né? Parece que o Neymar lá no Santos, ele é escolhido para o time mais ruim da pelada, e aí começa a fazer o que quer dentro de campo, e isso acaba irritando o torcedor, e aqueles que acompanham vê que ele não quer ser, não tem essa vontade de ser aquele profissional que ele precisa ser. Não, e a gente consegue ver a questão do passar a mão na cabeça, porque é o Neymar, a gente vê isso o tempo todo. As atitudes que ele tem dentro de campo jogando no Campeonato Brasileiro é absurdo. E se fosse qualquer outro jogador, seria expulso, tomaria cartão, e com ele não acontece nada. Aquele lance do Wilton lá, se fosse qualquer outro jogador, qualquer outro, inclusive de Arrascaeta, qualquer um teria sido expulso. O árbitro seria expulsado. E com razão, né? Com razão. Ele tinha motivos ali pra expulsar o Neymar. Aí ele tá tão acostumado a ficar todo mundo girando em torno do umbigo dele, que ele agora fica irritado com o que acontece com a seleção brasileira. E é normal dele, né? Ficar dando indiretas, né? Como ele fez quando foi perguntado sobre a seleção brasileira. Eu acho que um dia a gente, enquanto torcedor, precisa se acostumar e entender que time vale mais do que jogador. Futebol é um esporte coletivo. Os jogadores formam um coletivo. E um jogador, ele pode tanto ser muito bom quanto muito ruim, independente da qualidade pro grupo, né? Não acho que o Neymar é o caso de ser muito ruim, não tô querendo dizer isso. Pelo contrário, todo mundo diz que ele agregava, assim, ao grupo e tal. Mas eu também acho, e o que eu acho mais relevante é que tem uma lacuna aberta aí. A de um ídolo, de um cara com peso. Precisa chegar alguém desses caras que estão lá. O Vinícius Júnior foi melhor do mundo. O João Pedro, a gente esperava o Neymar melhor do mundo. Vinícius Júnior, que tem o quê? 22 anos, 21 anos, foi melhor do mundo primeiro do que ele. Então, o que eu acho que precisa é um desses caras que tem qualidade, condição pra isso, chegar e ser esse ídolo da torcida. Chegar e ser o cara que o torcedor vai olhar e falar, isso aqui é a referência. Porque é a nossa cultura, a gente sempre escolhe referências. Eu já penso assim, não discordo do seu ponto de vista, mas eu penso que a seleção precisa mesmo de uma personalidade que tinha o Dunga, né? Aquele cara que tinha capacidade, tinha moral para chamar a atenção de alguém, né? Eu não vejo a seleção brasileira com nenhum nome, mesmo aqueles antigos, mesmo o Casemiro parece ser aquele muito amigo que não tem coragem de dar um puxão de orelha. O Marquinhos também, né? Também vejo dessa maneira. Então, eu acho que a seleção brasileira, na minha opinião, também falta isso. Tomara que o Ancelotti ache esse cara lá dentro, ou que, se for preciso, ele mesmo seja, né? Porque só dessa maneira o Brasil vai poder ter mais seriedade ainda dentro de campo e deixar de tomar gols bobos que tomou aí nesses últimos jogos. E não falta qualidade na seleção brasileira. Tem muitos jogadores bons, né? O negócio é atenção, porque todas as vezes que foi eliminado das últimas Copas foi por bobeira. O Vinícius Júnior, que tá de folga, e ontem ele tava... Com Virgínia. Ele ganhou as manchetes das fofocas. Olha aí, a Tomazete acompanhando as fofocas. É porque invadiu muito. O que aconteceu, gente? Fala aí. A influenciadora Virgínia. Depois na volta eu conto. Estamos de volta aqui no Mata Mata com Evair. A Janaína vai trazer o momento Léo Dias dela. Fofocas. A Virgínia, influenciadora, é casada com o Zé Felipe, filho do Leonardo. Era. Separaram. Já assinaram divórcio e tudo mais. Mas não eram esses dois que eram separados, mas moravam na mesma casa? Não, agora já estão em casas separadas. Tá. E aí, ela foi... há uns dias atrás saiu rumores
que ela tava tendo um caso com o Vinícius Júnior. Por quê? Porque ela foi pro aniversário dele, ela participou do aniversário dele e ficou numa área reservada ali junto com ele, onde só estavam as pessoas muito próximas dele. Aí saiu esses rumores. Aí agora, na data FIFA, o Vinícius Júnior está de folga, né? Porque ele não foi convocado pela seleção brasileira. E está em Madrid. Quem foi pra Madrid? Virgínia. Mabela, no caso. Quando ela chegou lá, ela já recebeu um buquezão de rosas vermelhas que ela postou, enfim. Aí, ela tirou uma foto, postou uma foto no Instagram, que estaria no iate. O Vinícius Júnior postou uma foto no mesmo iate. Depois apareceu imagens, que o Jonathan já até colocou aí na tela pra você aí acompanhar a fofoca completa, onde ela tava no mesmo lugar que ele, e aí rumores que estavam lá bem em clima de romance. Não, eu acho que você tá exagerando, são só amigos. Aí, logo em seguida, o Zé Felipe regravou uma música antiga, que era assim, ó, se você não tivesse ido, eu era tão feliz. E aí ele foi, logo que saiu essas fotos, postou essa música nos stories do Instagram. Tá certo. Enfim, eu era só pra citar. Só o momento Léo Dias. Ô, Evai, qual posição você conhece mais? Fala pra gente. Igual você tá falando dentro de campo? Opa! É lógico, é de centroavante, né? É a posição que eu conheço mais. É de centroavante. Pois eu não tinha levado pra você. Não tinha levado pra esse lado. Tá? Culpa do Jonathan que começou aí, ele do outro lado. Quem levou por esse lado foi ali, ó, o Jonathan. Você errou o nome dele, ele ficou bravo, sacaneou. Né? O João Pedro vai ser o centroavante da seleção brasileira. E ele falou um pouco dessa função, como é que é representar ela hoje. Vamos ouvir o João Pedro. Obrigado. Então, eu sou um 9 mais versátil, né? Eu não sou aquele 9 que fica preso dentro da área. Eu gosto de ter liberdade para jogar. Eu acho que esse é o meu estilo de jogo. Busco sempre estar muito ativo em campo, não só esperando aquele último passe, último chute pro gol, mas sim podendo ajudar o time a criar jogadas e também finalizar. Mas como vocês me acompanham bastante, eu consigo jogar como um 10 também, mas também tenho esse faro de gol. Então acho que isso pro futebol europeu vem sendo muito importante. Você pode ver que hoje em dia na Europa não tem um 9 fixo. Eu acredito que isso ficou para trás. Acho que o futebol vem evoluindo, os jogadores também. E eu ainda não tive uma conversa sobre a minha posição com o Ancelotti, mas eu acredito que se ele me convocou é porque ele vem gostando do que eu venho fazendo lá fora. Ô, Evair, não tem mais o 9 fixo? Ultimamente não se utiliza muito, né? Tempos atrás aí, os que tinham 9 fixo eram aqueles que ganhavam o campeonato. Lewandowski, Soares no Barcelona, no Liverpool tinha 9 fixo. Só Fernando Torres também. Exatamente. De um tempo para cá já tem usado mais os velocistas, né? Até mesmo o Messi jogou com um falso 9, né? Então é preciso ser versátil, sim. E esse jogador aí, a gente precisa ver até que ponto ele é bom, né? Porque nós os vimos muito pouco no Fluminense, os vimos muito pouco, apesar de ter ido muito bem no Mundial. Mas assim, a gente não acompanhou, a gente não vê se realmente ele tem toda essa versatilidade que ele está dizendo ali, mas já demonstrou que é um cara que tem, assim, porte físico bom, veloz e que pode ser aí um jogador que possa representar bem o 9 da seleção brasileira. Olha, o João Pedro, pelo Fluminense, ele tá aí aguardando, né, o tão esperado gol pela seleção brasileira, e aí ele vai jogar onde ele estreou pelo Fluminense como jogador profissional, né, que foi no Maracanã. E no dia da estreia dele, ele marcou um gol num Fla-Flu. E você falou que ele atuou pouco, né, no Brasil, e sim, ele fez só 10 jogos pelo Fluminense como profissional, e desses 10 nesses jogos que ele fez, ele marcou 10 gols e 7 foram no Maracanã. Será que hoje vai sair o gol dele pela seleção brasileira? Ele é um cara tão surpreendente, né? Ele tava de folga, foi lá, acabou sendo destaque no Mundial, né? E agora joga pela seleção brasileira no Maracanã, onde ele só fez gol no Maracanã, né? Como você disse. Então, tomara que ele surpreenda a gente mais uma vez pelo lado positivo. A seleção vai ser bem ofensiva. Acho que a bola vai chegar pra ele. Aí o negócio é matar, né? E ele
faz gols, né? Porque, por exemplo, em 2023, em 70 jogos, ele marcou 30 gols e deu 10 assistências. Fase tá boa. E ele já vinha bem desde o Brighton, porque a gente às vezes não presta muita atenção pro time ser de menor expressão do que o Chelsea, por exemplo. Foi justamente lá que ele marcou esses 30 gols. No Brighton. Ele já brilhava no Brighton, até por isso chegou à seleção brasileira enquanto ainda jogava pelo Brighton. Vamos falar de Santos. Alexandre Matos, amigo do Evair, deu entrevista coletiva ontem, falou que o Santos teve um superávit de 60 milhões na janela de transferências. 60 milhões. Que vendeu 106 milhões, contratou 46 milhões de reais. Excelente então, ué. Foi bom pro ótimo. Trouxe muitos jogadores, mas os que vendeu foram mais e aí conseguiu dar um respiro pro... Sim, parece que o Gil também foi dispensado do Santos. Gil tá perto de se aposentar agora. É um jogador assim que marcou época no Corinthians, foi pro Santos já uma certa idade, porém é um jogador que, assim, merece todo o respeito, apesar da idade dele. E por que foi importante esse superávit no mercado? No segundo trimestre do ano, portanto de abril a junho, o Peixe teve um déficit de 42 milhões de reais, né? Então é um balancete muito vermelho aí pro Santos, que recupera um pouco desse prejuízo. E ele falou de vários assuntos, né? O Alexandre Matos, porque era o fim da janela, e ele concedeu entrevista, falou dos reforços, do futuro do Peixe, e falou sobre o Neymar, que foi uma declaração que foi bastante debatida aí pelos torcedores. Ele disse que o Paris Saint-Germain só é o que é porque o Neymar jogou lá. Vamos ouvir a declaração do Alexandre Matos. Daqui a pouquinho a gente ouve então o Alexandre Matos. O Jonatas não apertou o botão, apertou agora. Agora ele... Por tudo que ele representa, não só como atleta, mas principalmente como homem, a sua humildade, o seu caráter, o pai que ele é um exemplo para gerações. Por isso, claro, o atleta ele dá visibilidade, mas ele é o exemplo pelo homem, pelo pai, pelo o tão bom que ele faz para a sociedade. Haja vista a fundação dele, que são milhares de crianças, milhares de gerações que são ajudadas a se transformarem em seres humanos cada vez melhor, né, e ter uma condição de vida melhor. Então, Neymar é exemplo em tudo, absolutamente tudo. Fico até bastante chateado quando eu vejo críticas e críticos que não o conhecem, falando da pessoa, falando de atitudes sem o menor conhecimento, né, que nem procuram entender, não pegam um telefone para saber as coisas e criticam muitas vezes só para ganhar um like, só para ganhar um coraçãozinho de algum seguidor. Mas o Neymar é um baita de um homem. E por ser isso tudo que eu estou dizendo, eu particularmente, o Santos, o presidente, sempre vou querer o Neymar aqui conosco. E eu vejo o desejo dele de estar aqui. Haja vista tudo que é feito pelo Neymar e a sua família. Neymar pai, né? De ajuda, de construção e tudo, de reformas, de presença, de tudo. Eu tenho certeza absoluta que ele vai crescer cada vez mais como vem crescendo. E vai ajudar o Santos, vai ajudar a nossa seleção ano que vem na Copa do Mundo. E vai ser o protagonista que ele sempre foi, em todas as equipes que ele sempre foi. Já disse e vou repetir, se o Paris Saint-Germain hoje é isso aí, é o Neymar. Paris tentou fazer de tudo com grandes atletas, Ibrahimovic, até o Ronaldinho Gaúcho mais novo, Cavani e tantos outros, a Beckham, né? Só foi virar o Paris Saint-Germain quando o Neymar foi para lá. E se hoje tá ganhando o que tá ganhando, é porque o Neymar foi lá. Depois até perguntaram pro Ronaldinho o que ele acha da comparação. Ele ficou, o Ronaldinho Gaúcho foi citado aí, né? Ele falou, olha, eu tive o meu tempo, o Neymar tem o dele, cada um no seu, não tem que ficar fazendo essas comparações não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
E aí ele comparou aí, citou o Ibrahimovic, né? E aí vários outros jogadores que passaram pelo... E quando estava lá o Neymar, tinha Messi, Mbappé, né? Uma porrada de jogadores lá. Então, assim, é um exagerou um pouquinho, hein? Até porque não ganhou a Liga dos Campeões. Exatamente, e você compara um time na Europa hoje quando ganha a Liga dos Campeões, né? E não ganhou com o Neymar e com companhia, né? Chegou na final e perdeu pro Bayern de Munique. Tem uma bajulaçãozinha aí, né? Tá puxando a farinha pro seu lado ali, né? Porque ele precisa muito do Neymar ali. Tem uma bajulaçãozinha aí do Alexandre Matos, que sabe que o Neymar é o jogador que pode tirar o Santos dessa situação, né? Sem o Neymar lá, o Santos certamente teria muito mais dificuldades na luta contra o rebaixamento. Já tem com o Neymar lá, pensa sem o Neymar, né? O Santos que fez várias mexidas aí no mercado da bola, e mesmo assim, como disse ontem o Alexandre Matos, teve esse superávit na casa dos 60 milhões na janela de transferência. E ele fala... Pode falar. Dá tempo pra falar? Ele fala também da personalidade, do caráter do Neymar, né? A gente comenta muito sobre aquilo que a gente vê, né? Uhum. Né? Ele defende muito o Neymar nesse aspecto, e a gente sabe que o Neymar tem uma instituição belíssima que cuida de muita gente, mas aquilo que ele fica mais aparente é aquilo que acontece, que a gente vê no dia a dia. Então a gente comenta mediante aquilo que a gente está vendo. Se ele é esse caráter todo, né? A gente, pessoalmente, a gente não consegue. E até pessoal, eu assim, pelo menos nos veículos profissionais, assim como o Mata-Mata, ninguém comenta a vida pessoal dele, sim, né? Sim. Até a gente comentou ali, o Vini Júnior agora foi na brincadeira, não é fazendo juízo de valor, né? A Janaína trouxe a informação, a gente comenta o profissional, que é o artista da bola, que é o cara que a gente fala. Intervalo, daqui a pouco voltamos. Estamos de volta. Uma pergunta que eu queria ter feito lá no início, deixei passar, mas eu vou fazê-la aqui. Já temos classificados Argentina, Equador e Brasil matematicamente para a Copa do Mundo aqui na América do Sul. Matematicamente. Estão no G6, aqueles que se classificam direto ainda. Uruguai, 24 pontos, um a menos que o Brasil. O Paraguai também tem 24 e a Colômbia, 22. Hoje tem Uruguai e Peru no Centenário em Montevidéu. Lá em Barranquilla tem Colômbia e Bolívia, tem Paraguai e Equador no Defensores del Chaco e Argentina e Venezuela lá em Buenos Aires. Bom, deixa eu fazer a conta aqui. A Bolívia ainda pode se classificar, mas de forma bem remota aí no G6. Vocês acham que hoje fecha o G6? Uruguai, Paraguai e Colômbia garantem suas respectivas vagas? Eu acho que sim. O Uruguai joga onde, você falou? Joga em casa contra o Peru. E o Peru tá mal, né? Não é possível. O Peru é o penúltimo, 12 pontos, 2 vitórias só em 16 jogos. Eu vi alguma coisa, a despedida do Messi? Talvez seja, não tem confirmação, mas talvez seja o último jogo do Messi com a seleção argentina na Argentina, em Buenos Aires. Entendi. Pode ser que seja esse contra a Venezuela. A Venezuela que briga com a Bolívia pela última vaga, na verdade, pela vaga de repescagem. Que seria histórico, né? A Venezuela nunca foi. O único time da América do Sul que nunca disputou a Copa. Eu acho mais fácil secar a Bolívia, viu? Porque a Venezuela ganhar da Argentina hoje é muito difícil. A Argentina, a seleção tá muito redondinha. Mesmo conquistar um empate. Só que eu acho que a Colômbia bate a Bolívia e só isso por si só já classifica os times à próxima fase, né? Uruguai, Paraguai e Colômbia acho que confirmam hoje, aí vai ficar para a última rodada, que vai ser na terça-feira, né? Dia 9. O Brasil pode ajudar ou prejudicar a Venezuela, né? A Venezuela vai fazer o jogo contra a Colômbia, já classificada lá em Maturim. E o Brasil pega a Bolívia em El Alto. E aí deve ficar pro último jogo a definição de quem vai pra repescagem. Só para trazer aqui a informação, né? Você falou sobre o possível último jogo do Messi, né? O Scaloni, treinador da seleção argentina, se emocionou e não conteve as lágrimas ontem durante a coletiva ao falar dessa possível despedida do Messi. Aí tava ele emocionado, os repórteres, e ele falou que é um jogo muito emotivo e especial e que
só é verdade que será o último jogo do Messi na Argentina. Não tem certeza ainda, porque pode acontecer alguns amistosos, enfim, mas oficialmente será o último jogo do Messi. Bom, agora trazer aqui pro nosso país. Ontem, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, lá no estádio Batistão. E você já jogou lá no Batistão, Ivan? Não joguei. Batistão que foi transformado, foi melhorado, né? Hoje chamam de Arena Batistão. Tem mais, o estádio tá bem arrumadinho lá no Sergipe. 4-1 pro Bahia contra o Confiança. 1,5 na taça. O primeiro gol do Lúcio Rodrigues, 3 minutinhos, já marcou. E o William José fez 2-0. O Ronald reduziu o déficit para o Confiança. Rodrigo Nestor, e depois o Bahia fechou o placar com Júlio César 4-1, depois de ser goleado por 5-1. O tricolor vence por 4-1 e define sábado já, depois de amanhã, o segundo jogo lá em Salvador. Podemos considerar o Bahia campeão já, né? Se o zagueiro escorregar do jeito que escorregou no segundo gol do William José lá, pelo amor de Deus, né? E depois nós vimos também uma falta bem batida, né? Algum tempo que a gente não vê um golzinho de falta, um canhoto batendo uma falta por cima da barreira. O Bahia tá praticamente com a mão na taça, né? É muito difícil. O Bahia que vai buscar, deixa eu olhar aqui, será, se confirmado, o seu 5º título, se isolará como o maior campeão da Copa do Nordeste. O Vitória, maior rival do Bahia, tem 4. Sport, Ceará e Fortaleza 3. Campinense, Santa Cruz, América de Natal e Sampaio Correia ganharam uma vez cada. Então o Bahia busca o Penta, seria o primeiro título desde 2021, quebrando, portanto, um jejum de 4 anos do tricolor. E tem treinadores novos, um não é novo, né? Que é o do Vitória, que a gente citou aqui. O Rodrigo, né? Foi Rodrigo Chagas, foi o interino que comandou o Leão diante do Atlético Mineiro, venceu por 1-0, ele foi efetivado. Mas todo treinador no Brasil é interino, né? Não tem nenhum que seja diferente. Nenhum que é efetivo. Então, e não é a primeira vez, né, que ele vai ser efetivado, né? Assim, não que o Vitória efetiva treinadores da casa, pelo menos. O Rodrigo Chagas até que sim. Na verdade, o próprio Rodrigo é a segunda vez, estava olhando aqui, que ele é efetivado na carreira. E aí o Vitória tenta sair com ele no comando dessa situação. Hoje o time está na zona de rebaixamento, mas está ali colado no Santos, no Vasco, no próprio Atlético Mineiro, nessa briga contra o rebaixamento. Ainda tem chances de conseguir escapar. Tem chances. Tem muito campeonato ainda pro Vitória. E aí o Fortaleza resolveu ir pescar no mesmo mar que trouxe Tempos de Glória, lá na Argentina. Foi lá no Rio da Prata e trouxe o Martim Palermo, que foi seu companheiro de posição. Só que, não sei se você foi contemporâneo dele. Devo ter jogado contra. Você lembra dele, né? Lembro, sim. Juniors, centroavante de área, matador, jogador que fazia gol de todo jeito. Ele foi confirmado ontem pelo Fortaleza como novo comandante. O Palermo, que é o maior artilheiro da história do Boca Juniors, Você é o maior do Palmeiras? Eu sou 7º ou 8º. Tá bem. Tá bom. Tá no top 10. Eu joguei só 4 anos e meio no Palmeiras, né? Quem fez 240, 250 gols, se eu não me engano, foi Heitor. Mas assim, jogou 10 anos na era que não era nem era profissional. O Palermo fez 237 gols pelo Boca Juniors. E portanto, artilheiro do histórico de um dos maiores clubes do futebol mundial. Ganhou pelo time argentino a Copa Libertadores em 2000 e 2007, o Mundial de Clubes em 2000 e 6 títulos do campeonato argentino. Como treinador, ele iniciou a carreira no Godoy Cruz, também treinou o Arsenal de Sarandí, União Espanhola, o Arsenal de Sarandí é da Argentina, União Espanhola do Chile. O Pachuca no México, o Curicó Unido no Chile, o Aldosivi na Argentina, o Platense na Argentina e estava no Olímpia do Paraguai por último, antes de chegar ao Fortaleza. Ele que antecedeu o Ramon Dias, né? Antecedeu o Ramon Dias. Ramon Dias foi pra lá depois da saída dele e já saiu. E agora o Palermo vai ter trabalho, viu? E muito trabalho. Fortaleza pra mim hoje é o time. Eu vejo Fortaleza numa situação pior que o Sport, sabe por quê? Não dentro do campeonato, mas eu falo de reconstrução. Porque foi muito tempo de Vojvoda e é o fim de um ciclo.
E aí até tem times que têm facilidade nessa transição de ciclo. Isso em todos os esportes. E tem outros que têm muita dificuldade. Fortaleza me parece que é esse time que tá tendo muita dificuldade nessa transição de ciclo, porque deu o fim daquele elenco e daquele ciclo Vojvoda, que foi uma continuidade do ciclo Rogério Ceni, né? Que foi muito virtuoso também. E agora tem esse trauma nessa saída do Vojvoda, e o Palermo precisa trabalhar isso, né? Eu acho que o psicológico nesse momento vai ser muito importante pro Fortaleza, porque até para pensar numa reconstrução, para se cair, voltar de imediato, porque a chance de cair hoje, o risco de cair é muito grande. Muito grande. O negócio é ter paciência, né? Assim, o Renato Paiva não teve bons resultados. Aí é difícil também manter a paciência quando tem um aproveitamento de 20%. E o clima tava muito ruim, né? Sim, porque ele já tinha tido problema com o Magrão, com o Daverson, enfim. Só que é ter paciência, porque mesmo que a equipe venha a rebaixar, que é o que tudo indica que vai acontecer, é deixar ele trabalhar para poder ter um 2026 melhor do que foi o 2025 até o momento. É verdade. Bom, últimas notícias aqui antes da gente encerrar. Num jogaço lá na Tailândia, o Brasil, seleção brasileira feminina de vôlei, bateu a França por 3-0 na Copa do Mundo, que essa aí acontece a cada 4 anos, né? Copa do Mundo de vôlei feminino. 3-0 pro Brasil, 27-25, 33-31, 25-19. O Brasil está na semifinal e aí agora é pedreira, viu? Itália. As italianas, inclusive, derrotaram o Brasil, né? Na verdade, o Brasil perdeu, foi pra Polônia, eu acho, na final da Liga das Nações, mas a Itália é uma seleção fortíssima no vôlei. Já há algum tempo o Brasil não dá essa alegria pra nós, né? A gente que gostava tanto de ver, né, um meio de tarde, final de noite, assim, ver uma seleção como essa, tá na hora de voltar. Estamos na semifinal aí, a seleção francesa também era muito boa, o Brasil tinha vencido por 3-2 na fase de grupos e agora elimina nas quartas de final, e agora um jogo muito complicado contra a Itália. Boa sorte para a seleção brasileira. Só uma pergunta ou duas perguntas, são os mesmos treinadores de sempre da seleção lá? Zé Roberto Guimarães no feminino e o Bernardinho no masculino. Como falta renovação mas nisso, né? Tentaram. Apesar de considerá-los excelentes, né? Sim, o Renan Dalzotto saiu, ficou muito tempo na seleção, substituição ao Bernardinho, mas não conseguiu dar o mesmo nível. E ele teve problema de saúde, né? Vou até olhar aqui. Porque... ele pediu para sair da seleção brasileira, né? Foi um pedido justamente por alguma coisa de saúde mesmo. Exatamente, ele estava já com a saúde prejudicada. E aí hoje lembrar, vocês vai ser torcedor do Dallas Cowboys, então? Não decidi, não. Eu só gostei da história, apesar de tanta vaidade que eu vi dentro da competição. E assim, a gente vê, quando eles resumem tudo, a gente percebe que tudo é vaidade. Lógico, os jogadores ficaram super astros, ganharam milhões, mexeram com drogas, mexeram com todo tipo de coisa. E isso fez com que os Dallas Cowboys chegassem quase ao fundo do poço. Sim. Vou ter que assistir também depois agora. Vocês acompanhem a história do Green Bay Packers, que inclusive você vai se sentir acolhido porque tem o mesmo símbolo do Guarani, as mesmas cores, tirando o amarelo, né? Mas tem o Gzinho lá do Guarani e tal. Tá, vou procurar ali. É um time, eu até te contei nos bastidores já uma vez, que é de uma cidade muito pequena, a menor cidade dos esportes profissionais americanos, e é uma história bem legal do Green Bay Packers. Galera, chegou a hora da gente se despedir. Janaína Carvalho, até mais ver. A Janaína vai lá pro Maracanã agora. Tchau. Vamos lá assistir a seleção brasileira. Trago notícias amanhã. Evair, vai lá pro seu camarote no Maracanã, amanhã a gente se fala. O camarote cabe 2 pessoas sentadinhas. E o bom é que tem tudo servido ali, né? Pode ficar com o pé lá pra cima. Forte abraço, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã a gente volta. Tchau.